Antes de eu entrar no PA, eu sempre fui muito insegura, né, ciumenta, não tinha o menor senso de autorresponsabilidade. Eu era insuportável, eu era muito chata, reclamava de tudo, julgava muito, era muito reativa. Eu não pensava antes de falar, eu achava que eu estava sempre certa. E aí eu ficava, tipo, uma semana sem falar com meu parceiro, porque eu não dava o braço a torcer, ele também não dava o braço a torcer e a gente ficava nessa. Meu maior medo era eu regredir. Só que hoje eu vejo que é impossível regredir, porque uma vez que você expande a sua consciência da forma que a gente faz no PA, não dá mais para voltar atrás. Você erra, só que a gente consegue reconhecer esse erro e se corrigir. A gente não consegue mais permanecer no erro. A gente não é casado no papel ainda, mas a gente decidiu morar junto, mesmo com toda a turbulência, a gente tinha uma troca bacana, então a gente decidiu morar junto. E aí ia ter o nosso chá de panela, que também seria o nosso noivado, e eu não sabia que ia ser o nosso noivado, porque ele fez surpresa, né? Comprou o anel, fez tudo bonitinho. E, cara, um dia antes do nosso noivado, ele me omitiu uma coisa besta, mas que eu transformei, tipo, numa tempestade. Nesse dia foi a nossa pior briga. E aí, no nosso noivado mesmo, a gente não estava feliz, sabe? Ele fez aquilo que ele tinha que fazer meio que por obrigação, porque já estava todo mundo convidado, já estava tudo certo. E esse foi o meu maior arrependimento. Se eu tivesse conhecido a Vanessa antes, eu tenho certeza que teria sido totalmente diferente. Foi isso que me fez acordar, sabe? Falar, não, tá errado. Eu preciso mudar, senão não vai dar certo. A gente não vai durar um mês casado. A experiência foi ótima. Eu lembro que eu estava tão ansiosa para entrar que eu entrei com uma expectativa muito alta. Eu falei assim, cara, se não superar a minha expectativa, eu vou ficar frustrada. Eu pensando, né? Só que foi muito melhor, foi 1000 vezes melhor. A experiência para mim no grupo foi essencial, porque no começo eu fiquei um pouco receosa porque eu sou mais introspectiva, né? E aí eu achei que eu teria vergonha de falar em grupo as coisas e tudo, só que é totalmente ao contrário, porque lá você pode se abrir sem receber julgamento. As meninas não vão te julgar porque estamos todas tendo o mesmo direcionamento e às vezes você fica com vergonha de falar alguma coisa ou até esquece de falar alguma coisa e outra pessoa vai e fala o que era sua dúvida. A minha vida mudou completamente mesmo. Eu tinha muitos comportamentos destrutivos, né? E um desses comportamentos era ficar vigiando se meu parceiro estava online no WhatsApp. Nossa, eu fazia muito isso, muito. Esse era um dos comportamentos mais fortes que eu tinha. Foi o primeiro comportamento que eu decidi mudar. No começo, foi bem por obrigação, assim, meio mecânico, sabe? Só que depois que eu fui fazendo, ficou natural. Eu não sentia mais necessidade de olhar, sabe? E quando eu percebi, eu falei, uau, eu consigo mudar um comportamento. Depois que eu consegui, eu falei, cara, então eu consigo mudar qualquer coisa. E aí eu fui mudando outros. E o meu parceiro foi mudando comigo também, sabe? E hoje eu vejo que ele me ajuda. E quando eu erro ainda, e ele vê que eu tô errada, ele fala, cara, você observa, você tá errando nisso, vem, me abraça. É outra realidade, sabe? Ele é professor de educação física. Eu era muito insegura, né? Então você imagina, uma mulher insegura com um cara que é professor de educação física. Eu ficava maluca. E aí, se ele atrasasse 5 minutinhos, eu já ficava doida, já começava a criar um monte de Na verdade, eu criava os paranoias o dia inteiro que ele estava trabalhando. Eu ficava criando um monte de paranoia na minha cabeça. E quando ele chegava, eu tava de cara feia já. Não queria falar por causa de tudo que eu criei na minha cabeça. Ele não tinha feito nada. E aí eu descontava tudo nele. E aí eu controlava muito essa questão do horário. Esse também foi um comportamento que eu não mudei. Eu não falo mais nada sobre o horário. Hoje é ele que me fala. Tipo, quando ele vai atrasar um pouquinho, ele fala, olha, amor, vou atrasar um pouquinho. Tudo ele me fala. Quando ele recebe alguma mensagem no Instagram, no WhatsApp de alguém que ele acha que eu não vou gostar, ele me conta também. Tudo ele me conta, sabe? Hoje ele me dá a satisfação e ele não me dava. E ele não me omite mais as coisas. Ele me omitia muito, ele me omitia tudo, eram as nossas maiores brigas. Só que ele fazia isso porque ele tinha medo da minha reação. Antes eu achava que ele fazia de propósito, que ele fazia por mal. Não, hoje eu vejo que era por medo mesmo. Porque hoje ele me fala as coisas porque ele quer, não porque eu fico ali cobrando chato, não. Nossa, a gente tem uma conexão hoje surreal. Eu até comentei lá no grupo com as meninas que esses dias a gente teve uma conversa que ele me contou tudo do passado dele, coisas que ele nunca tinha contado para ninguém. E eu também contei para ele e foi uma troca surreal, sabe? Eu não consigo te explicar o que eu senti naquela hora. No outro dia eu me sentia leve. Eu fui trabalhar de manhã e ele também. E ele me mandou uma mensagem me agradecendo. Isso para mim já valeu o programa inteiro, sabe? Eu nunca imaginava. Ontem a gente estava falando isso, cara, a gente não briga. Eu até falei, tá muito chato, tá muito tedioso, a gente não
A gente nem briga mais por nada, por nada. Hoje eu vivo totalmente em paz. Eu posso falar que estou muito mais segura. Eu ainda vou errar, né? Óbvio. Não erro como antes, eu erro muito menos. Mas quando eu erro, eu consigo me responsabilizar pelo meu erro. Eu vejo que eu estou errando na hora, eu vejo que eu errei, eu consigo me corrigir. Ou eu vejo que eu vou errar e eu consigo parar e não errar. O processo do PA, ele é um processo simples. Antes de eu entrar, eu achava que era um bicho de sete cabeças, mas não é simples, só que é desafiador, porque a gente está em busca de uma fitinha nova, né? Só que a fita antiga, mesmo que a nova esteja muito fortalecida, a fita antiga ainda ela insiste em tocar algumas vezes. Você tem que querer mesmo, sabe? Você tem que estar decidida a mudar. Depois é maravilhoso, depois é incrível e só melhora. E foi num período muito curto, foi de 1 mês e meio, 2 meses que tudo aconteceu, sabe? Foi muito rápido, eu não imaginava que seria rápido assim. Eu imaginava que eu ia conseguir mudar, porque eu estava colocando toda a minha energia naquilo ali. Eu sabia que uma hora ia acontecer, mas eu não achava que ia ser tão rápido. Eu me surpreendi demais mesmo. Não foi fácil financeiramente para eu entrar, porque eu não tinha o valor total para pagar, né, à vista. Eu não tinha limite do cartão. O que eu tinha era para eu passar um mês, para eu comer. Eu queria tanto que eu mandei mensagem para Vanessa no privado antes dela abrir as inscrições e eu perguntei quais seriam as formas de pagamento, né? Para ver se eu ia arrumar dinheiro emprestado, para eu ver o que eu ia fazer. Ela me mostrou tudo que ela podia fazer, né? Ela facilitou bastante, e aí eu consegui entrar. Mas eu ia conseguir entrar de qualquer jeito, porque eu já estava decidida, eu ia arrumar um jeito. Tempo, para mim, era o que mais me preocupava, assim, porque eu tinha medo de eu não conseguir me dedicar totalmente, porque eu cuidava da casa e eu trabalho muito o dia inteiro, eu saio muito cedo, eu trabalho mais de 12 horas. E eu tinha uma preocupação com o tempo, mas, cara, quem quer dá um jeito. E o tempinho que eu tinha sobrando, às vezes eu assistia um vídeo ali tomando café, ou uma pausa que eu tinha no trabalho para almoçar, eu assistia outro vídeo, eu falava no Telegram. Nos dias da minha folga, eu assistia a mentoria, porque eu quase nunca conseguia estar ao vivo nas mentorias, então eu assistia a mentoria gravada, eu estava sempre participando do jeito que eu podia, sabe? Então, acho que tempo não é uma desculpa para você conseguir. Hoje eu confio em mim. Eu não sabia o que era ter confiança em mim. Eu sempre esperava ter confiança no outro. Se o outro fizer tal coisa, aí eu vou confiar. E não é assim. A confiança ela tem que vir primeiro da gente. Se você confia em você, nas atitudes que você toma, na forma como você reage às situações, muda o jogo, sabe? Ontem a gente estava até conversando, né, meu parceiro, e ele falou alguma coisa sobre término, e eu falei assim, agora não tem mais sentido você querer terminar comigo, não, porque se você não terminou quando eu era chato e insuportável, agora que eu tô legal, você não vai terminar. Ele falou, cara, você tem noção do quanto você era insuportável? Eu falei, agora eu tenho. Agora eu tenho noção. Eu falo que todas as pessoas do mundo deveriam conhecer a Vanessa, deveriam entrar no PA, porque o PA não é um curso, sabe? Eu não acho que seja um curso. É como se fosse um lifestyle mesmo, sabe? Um estilo de vida.